Lucas, sua mãe está morrendo, disse Michael, olhando diretamente nos olhos dele, esperando que suas palavras trouxessem algum vestígio de humanidade. No entanto, o rosto de seu amigo estava cheio de raiva. Ela já é velha, isso é normal, ele respondeu despreocupado. Você não tem ideia de quanto dinheiro eu preciso, minha esposa está me deixando maluco. Não posso sair por aí procurando um tratamento que não existe, entende? Eu poderia comprar um carro com esse dinheiro. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A senhora, chamada Maria, caminhava pelo local onde jogavam o lixo, movendo os pés com muito esforço, já que não tinha mais forças nas pernas. Ela não tinha casa e nenhum lugar onde as pessoas a aceitassem e gostassem dela. Seu único filho, a quem ela amava muito, a abandonou na rua. Agora ele vivia com muito dinheiro, curtindo a vida e sendo feliz. Ele nem mesmo pensou que enquanto ele desfrutava de sua riqueza, sua mãe estava pedindo dinheiro para as pessoas que passavam pela rua, sem encontrar comida e muitas vezes passando fome por vários dias. Em certo momento, um carro caro e bonito passou ao lado da mulher, o motorista olhou e rapidamente desviou seu olhar dela. Aquele homem era justamente quem ela estava pensando. Por um curto instante, a senhora achou que ele iria parar o carro para ao menos ver como ela estava, mas o veículo andou ainda mais rápido. Dentro do carro, estava seu filho, Lucas, que era o dono e motorista daquele lindo automóvel. Ele estava cantando uma música, despreocupado, estalando os dedos no volante e se admirando no espelho de vez em quando, feliz com sua aparência. Por muito tempo, Lucas sonhou em ser rico para ser feliz e finalmente realizou esse sonho. Tinha dinheiro, uma esposa bonita e tudo mais. Caso quisesse algo, bastava pedir para um empregado ir buscar. Durante esse tempo, ele realmente não pensou em sua mãe. Quando algumas lembranças vagas dela surgiram em sua mente, Lucas as bloqueou imediatamente. Ela era velha demais para ele cuidar, só daria gastos e trabalho desnecessário, nada mais. Era assim que ele pensava. Como Lucas gostava de dizer, era como se fosse uma marca ruim de algum produto. Enquanto olhava para o número de telefone na tela, o homem atendeu o telefone com uma expressão neutra. Sim, estou dirigindo, ele falou de maneira aguda, e ficou claro que a pessoa que ligou não gostava muito dele. Era sua esposa, a bela mulher que ele há muito tempo desejava ter, para poder mostrá-la a seus amigos. No entanto, quanto mais tempo ele passava com ela, mais problemas surgiam. Lucas estava cansado das reclamações de Ravenna, das birras frequentes e dos problemas bobos que eles tinham que enfrentar naquela época. Ele sempre deu do bom e do melhor para a mulher, quando ela queria. E assim foi com o celular de última geração que ela tinha em mãos. Apenas alguns dias após seu lançamento, Ravenna já insistiu para que Lucas comprasse para ela. Quando recebeu, tudo estava às mil maravilhas, porém, depois que ele sofreu sua primeira e única queda, ela fez uma tempestade num copo d'água. A queda foi extremamente leve, e causou apenas um arranhão que parecia se tornar visível apenas com um microscópio, porém, para ela, era como se o telefone tivesse tido uma implosão. É claro que sobrou para Lucas resolver o problema. No telefone, ela começou a fazer suas longas reclamações e Lucas teve que ouvir tudo no viva voz. Você disse que compraria um celular novo, mas por que devo esperar? Minha amiga postou uma foto com o celular que eu queria, agora ela vai achar que eu estava com inveja dela. Sinto vergonha de sair com o meu, você quer parar de enrolar e fazer isso logo? Ravenna estava nervosa. Não é possível que você vai ficar tão nervosa todos os dias por causa desse novo modelo de celular idiota. Seria melhor você nem ter ele. É praticamente igual ao outro que te dei, respondeu Lucas irritado. Entretanto, no fundo, ela não se importou com o que ele disse. Se você implica tanto assim com as coisas que eu gosto, vou me divorciar. Acha que vou ficar dependendo de você sendo humilhada? Respondeu ela de forma afiada. Ravenna desligou e Lucas jogou o celular no banco de trás, estragando o seu bom humor que tinha minutos antes. Ele já estava esperando um escândalo quando chegasse em casa. Lucas tinha medo de que algo constrangedor acontecesse enquanto ele estivesse diante dos amigos. Ele queria que ela ficasse com ele, mas preferia que Ravenna fosse menos soberba. Quando chegou ao escritório, um sorriso voltou ao seu rosto. Aqui estão os novos contratos, mais ganhos, disse seu assistente numa reunião.
Basicamente era assim, ele não se preocupava com seus problemas externos nessas horas, apenas com dinheiro e benefícios. Enquanto Lucas se alegrava ainda mais com o dinheiro que entrava em sua conta, em outra parte da cidade, um carro estava entrando em uma garagem. Enquanto entrava, o homem ao volante notou a quantidade de lixo que havia ali. Ele já tinha pedido várias vezes aos responsáveis para não colocarem lixo ali, mas sempre havia uma desculpa. Sendo assim, ele decidiu tirar tudo sozinho para evitar que o lixo se acumulasse perto de sua casa. O nome do homem era Michael. Ele olhou ao redor, procurando ajuda, mas não viu ninguém. Ele estava tão distraído em seus pensamentos que nem percebeu a velha senhora que passava ali perto. "Olá, Michael", disse ela com um sorriso bobo no rosto. E então, ele viu a mãe de seu amigo de infância, Dona Maria, que o tratava como um filho. Ele a olhou fixamente. Os olhos verdes eram os mesmos, embora tivessem perdido um pouco de cor com a idade, o mesmo cabelo, e também a mesma pele pálida. "Dona Maria!" exclamou o homem, correndo até ela. Michael percebeu que ela estava um pouco abatida. "Michael, querido, estou tão feliz em te ver", disse a idosa com um sorriso no rosto. Michael ficou surpreso em vê-la por ali e perguntou por que ela estava passando por ali, e também perguntou como estava e por onde andava Lucas, seu filho. Mas Maria ficou quieta. Primeiro, olhou para baixo, sem graça, e depois para o amigo de infância do filho. Michael percebeu que esse ainda deveria ser um assunto delicado e desagradável para ela. Julgando pelas vestimentas e o estado dela, Michael tinha certeza absoluta de que Maria não estava bem e precisava de ajuda, possivelmente estava passando fome. Ele pensou que não podia apenas deixá-la lá sozinha se virando, então, sem dizer nada, pegou as poucas coisas que ela carregava e colocou em seu carro. Michael estava com medo de que a saúde dela não estivesse boa, e que piorasse mais ainda naquele lugar. "Tenho certeza de que ela estava prestes a revirar o meu lixo procurando algo para comer ou para vestir. Vou levá-la para o meu apartamento", pensou ele. Com gentileza, Michael a ajudou a entrar no carro, olhando para ela como se pressentisse que ela negaria precisar de ajuda a qualquer momento. Mas para sua surpresa, a idosa entrou no carro sem hesitar. Ele olhou para a cena da idosa entrando em seu carro de maneira estranha, vendo as vestes velhas da senhora sujarem o banco. Michael imediatamente se sentou ao volante e dirigiu de volta para seu apartamento. A casa na qual ele havia chegado, o homem tinha acabado de conquistar e estava organizando aos poucos, ainda não tinha como morar nela. Michael ficou olhando para a idosa, se comovendo com seu estado. A idosa estava chorando, enxugando os olhos, e ele tinha medo de perguntar o que realmente tinha acontecido. Enquanto Maria tomava banho, ele correu até uma loja próxima e comprou algumas roupas que acabaram ficando grandes, mas pelo menos eram roupas limpas. A idosa ficou muito grata pela atenção e ajuda dele. "Vou procurar algo que caiba em você amanhã." "Desculpe, fiquei confuso com os tamanhos", disse o homem, olhando para ela com pena, não entendendo como uma mulher tão boa, carinhosa e gentil tinha acabado na rua. Ela se sentou à mesa e ele serviu uma refeição que havia preparado no dia anterior. Agora, ele esperava que ela compartilhasse pelo menos parte da história para entender os detalhes. Maria explicou que Lucas queria começar um negócio e tinha planejado tudo. Ele encontrou pessoas para ajudá-lo e elas precisavam de dinheiro. Convenceram Maria a vender o apartamento e ela concordou. "Eu fui bobo e aceitei", disse a pobre idosa, enxugando as lágrimas. Ela ainda se culpava por ter acreditado no filho naquela época. "Eu poderia esperar uma punhalada nas costas por qualquer um, mas pelo meu filho? Sei que ele tinha seus problemas comigo, mas..." Ela não conseguiu continuar sem uma pausa. "Quando ele conseguiu vender o apartamento, me jogou fora imediatamente e me deixou na rua andando por todos os lugares em busca de recursos. Implorei para que ele me deixasse com algo, pelo menos um lugar simples sem nenhum luxo. Mas meu filho me deixou no lixão como um animal." Michael ouviu a história arregalando cada vez mais seus olhos, sem acreditar que Lucas, seu amigo de infância, realmente havia sido capaz de fazer aquilo. "Essa é uma história horrível. Eu me lembro de quando éramos crianças. Era tão bom. Não consigo acreditar que ele seria capaz de fazer isso", disse Michael, confuso. "Mas não se preocupe, agora você tem um lar. Tudo vai ficar bem, vou cuidar de você." "Não se preocupe", tentou confortar a idosa.
Maria simplesmente não acreditou que a bondade do jovem que estava à sua frente pudesse ser tamanha. Ele se propôs a sustentá-la, ofereceu moradia e até afirmou que ficaria encarregado das vestimentas da senhora. A idosa perdeu as contas de quantas vezes disse obrigado para Micael. Depois disso, Maria voltou a falar sobre o caso do filho. Talvez ele tenha algum problema que o impede de ouvir, disse ela. Ele vive despreocupado, enquanto a mãe idosa revira os lixões em busca de um pedaço de pão. Ele não se importa com isso. E provavelmente nunca se importou. Agora tudo o que ele quer é dinheiro e não se importa com a própria mãe. O coração de Micael apertou ao vê-la chorando mais uma vez enquanto se lembrava de Lucas. Ele queria fazer qualquer coisa para que ela não ficasse mais triste, para evitar ver suas lágrimas molhando suas roupas. Micael sentia que tinha uma dívida muito grande com Maria por conta do que ela fez por ele no passado. A mãe de Micael costumava beber muito, ficava bêbada por várias semanas. Ela trocava frequentemente de parceiro, o que fazia com que ele não tivesse apoio. A vizinha, que era justamente a Dona Maria, sempre estava disposta a ajudar, aconselhar e alimentar Micael, fazendo de tudo para mantê-lo vivo e motivado. Ele lembrava como ela o tratava bem quando ele era criança e não queria abandoná-la agora, mesmo que seu próprio filho a rejeitasse. No dia seguinte, Micael foi à casa do seu velho amigo para falar sobre o que havia descoberto. Ele tinha intenção de entender o porquê de Lucas ter abandonado sua própria mãe para ficar rico. Micael achava difícil acreditar que seu amigo de infância fosse capaz de fazer isso. Quando viu Lucas, o encontrou feliz, mas Micael sabia que ele estava apenas orgulhoso e animado para mostrar suas conquistas. Depois de algum tempo conversando apenas para manter as aparências, Micael foi direto para o assunto. "Por que você expulsou sua mãe do apartamento?", perguntou Micael a Lucas. O homem ficou em silêncio, parecendo desconfortável. Micael pôde perceber que ele não tinha intenções de ser sincero. Ele esperou que Lucas se explicasse, mas ele não demonstrou remorso algum. "Parece que você quer me dar lições de vida. Onde você a encontrou?" "Ela ainda está viva?", perguntou Lucas com relutância. Micael contou que a encontrou revirando o lixo. Ele questionou por que Lucas vivia na riqueza enquanto sua mãe procurava comida no lixo. Reforçou dizendo que Lucas poderia proporcionar um lar melhor para a mãe dele, considerando tudo o que ela tinha feito por ele ao longo dos anos. "Você não pode pagar um apartamento simples para sua mãe viver? Ela dedicou todos os anos da vida dela para cuidar de você", disse Micael. "O destino vai te punir severamente por isso." Lucas respondeu com um sorriso debochado, afirmando que não tinha medo do destino. Micael percebeu que não adiantava dizer nada a Lucas. Ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente de antes, alguém ganancioso e ruim. Era evidente que Lucas havia abandonado a própria mãe e não se importava com a saúde ou vida dela. "Bem, terminamos esta conversa", disse Lucas firmemente. Um sorriso desagradável voltou ao seu rosto. "Venha comigo. Vou pedir à minha esposa para trazer a amiga dela, talvez possamos envolvê-lo em outro tipo de conversa", disse Lucas estendendo a mão. Micael não aceitou e recusou educadamente. Ele se virou rapidamente e caminhou em direção à saída. Micael estava a caminho de casa, pensando não só em tudo o que havia acontecido, mas também nas palavras de Lucas. Percebeu que Lucas não tinha arrependimentos sobre suas ações e não conseguia entender como o homem não poderia ter empatia pela própria mãe. Lucas não se importou com o que aconteceu com ela e estava disposto a continuar focado apenas em diversão e dinheiro. Maria estava em casa, segurando o celular que Micael havia dado a ela. Ela não tinha esperanças de que seu filho mudaria de ideia, porém, lá no fundo, ela ainda esperava que ele a procurasse. No entanto, Lucas não ligou para ela e já haviam se passado algumas horas desde que ela criou essa expectativa. Maria enxugou as lágrimas, confusa sobre o que fez para merecer ser tratada dessa maneira. A idosa estava imensamente grata a Micael por socorrê-la, por ter lhe dado abrigo e comida, e por não a ter ignorado quando os dois tiveram um reencontro. "Não sei o que teria sido de mim se não fosse esse jovem. Eu não conseguia comer bem há semanas", ela pensou com lágrimas nos olhos. Mas ainda assim, parecia que sua vida nunca se tornaria completa sem ele. Maria ainda chorava porque sentia falta do filho, mas surpreendentemente, aos poucos estava aceitando que Lucas não voltaria para ela em condições comuns. Ela tinha vivido com Micael por meses e todos os dias agradecia por ter ele como um super-herói que a salvou.
A idosa não gostava nem de lembrar como tinha sido sua vida terrível no lixão. Ela esperava retribuir a gentileza, ajudando com as tarefas domésticas, como limpeza, cozinha e lavagem de roupa. Ela cuidou dele e ele cuidou dela como se fosse sua própria mãe. Porém, um dia, Maria começou a se sentir mal e foi levada ao hospital. Após exames, o médico deu um diagnóstico triste. Ela não tinha muito tempo de vida. Era uma notícia drástica e terrível. No entanto, Micael teve mais medo do que a própria idosa, que não se importou tanto. Maria tentou consolá-lo ao perceber sua preocupação. Não fique triste. Minha vida foi difícil, mas tudo tem um fim. Ela estava deitada na cama do hospital. Micael se sentou ao seu lado, segurando o buquê de flores que ela adorava. Ela olhou para Micael com carinho e agradeceu por passar os últimos meses de sua vida com ela. Enquanto falava, continuou olhando para Micael, quase como se estivesse se despedindo. Micael, quase em lágrimas, a olhava com tristeza, temendo perdê-la. Ele também teve a sensação de que ela estava se despedindo. Maria insistiu. Por que prolongar isso? Estou feliz que você esteve ao meu lado, mas não se torture. Deixe-me aqui e viva bem, conquiste muitas coisas, arrume uma companheira digna e forme uma família feliz. Micael respondeu com determinação. De jeito nenhum. Você foi como uma mãe para mim. Não posso simplesmente te deixar. Vamos dar um jeito nisso. Agora você tem um lar e vai voltar para ele, disse Micael, insistindo. Ele não a abandonaria em um momento tão difícil. Se ela tinha apenas alguns meses de vida, ele queria que ela os passasse confortavelmente, ao lado de alguém que se importava. Alguns dias depois, Micael se encontrou com Lucas e novamente tentou argumentar com o homem que já não considerava um amigo. Eles marcaram um encontro e Micael chegou alguns minutos antes. Eu sabia que você voltaria até mim. Está precisando de dinheiro? Claro, você não pode ignorar o fato de que eu tenho tanto dinheiro, não é? Inclusive, já viu o carro que comprei? Disse Lucas com um sorriso sarcástico. Ele não perguntou sobre a mãe, estava certo de que Micael estava ali para pedir dinheiro ou algo do gênero. Lucas, sua mãe está morrendo, disse Micael, olhando diretamente nos olhos dele, esperando que suas palavras trouxessem algum vestígio de humanidade. No entanto, o rosto de seu amigo estava cheio de raiva. Ela já é velha, isso é normal, ele respondeu despreocupado. Você não tem ideia de quanto dinheiro eu preciso, minha esposa está me deixando maluco. Não posso sair por aí procurando um tratamento que não existe, entende? Eu poderia comprar um carro com esse dinheiro. De repente, Micael ficou chocado com o que estava ouvindo de seu amigo de infância. Ele não conseguia acreditar que era a mesma pessoa que tinha comparado a vida de sua mãe a um carro de luxo. Ele estava obcecado com dinheiro ao ponto de não se importar com o fato de sua mãe estar morrendo. Micael estava perplexo. Você está tão obcecado com dinheiro que não vê que sua mãe está morrendo? Não estou pedindo dinheiro, nem estou pedindo que você apareça. A única coisa que peço é que você ligue para ela. Ela está esperando ansiosamente por isso. Deve estar desesperada neste momento, mesmo não querendo demonstrar, disse Micael. Lucas, ela dedicou toda a vida dela a você, criou você durante toda a sua infância. Até tirou você da prisão. Micael, você e eu fomos amigos de infância. Agora eu irei oferecer a você uma oportunidade de emprego incrível. Dentre algumas pessoas boas que me ajudaram, esta é a única vez que ofereço isso. Se você não aceitar agora, não volte aqui e suma da minha vida junto com aquela velha, disse Lucas com um ar de arrogância. Micael saiu do escritório, incapaz de acreditar que seu amigo de infância era tão cruel. Eles costumavam ser próximos, mas agora pareciam estar em lados opostos da humanidade. A única coisa que Micael queria para a pobre idosa era que seus últimos dias fossem preenchidos com amor e carinho, mas aparentemente o desejo não se tornaria realidade. 2 anos se passaram, e Micael estava ao lado de uma grande lápide. Ele olhava para a foto de uma velhinha feliz e sorridente. Obrigado por tudo, disse Micael com um sorriso, deixando flores e acariciando a foto com carinho. Naquela ocasião, ele havia colocado a lápide há pouco tempo, quando teve dinheiro para fazer isso. O triste era que a pobre senhora não estava mais presente para vê-la. Ele a encontrou por acaso, a acolheu, lhe deu comida e uma casa.
Mas um dia, quando foi dormir, seu coração parou. Ela ainda estava segurando o telefone ao lado dela, esperando a ligação do filho que nunca veio. Enquanto isso, Lucas estava parado em frente ao prédio onde sua empresa costumava estar. Ele tinha perdido tudo. Seus bens, seu carro branco, sua riqueza. Tudo havia desaparecido da noite para o dia. Suas memórias de festas, garotas bonitas, viagens luxuosas e hotéis também se tornaram passado. Era como se aquilo fosse um nítido castigo. Lucas sentiu uma sensação estranha. Era como se tivesse perdido o único elo que unia a vida que costumava levar. Agora, ele estava mergulhado em um pesadelo sem fim. Voltou para casa sem nada para preocupá-lo, exceto a sensação de que havia perdido tudo o que tinha construído. Está tão difícil que não tive forças para seguir em frente. Tudo o que consegui foi decepção e traição ali dentro, Lucas disse à sua esposa. Você poderia ao menos me explicar alguma coisa? Gritou Ravenna. Lucas, que mal conseguia andar direito, se sentou no sofá enquanto escutava. Por que agora estamos sem dinheiro? Ela perguntou, olhando para ele. Ravenna olhou para o marido como se fosse a primeira vez. Teria sido melhor eu ter previsto isso antes. Fiquei furioso por ele ter feito uma brincadeira tão sem graça, exclamou o homem. Ele tirou tudo de mim. Agora estamos sem um centavo, gritou Lucas, agarrando um vaso e o atirando contra a parede. Ravenna estremeceu com o barulho alto, mas não desviou o olhar do marido. Parecia que ela estava tentando descobrir se ele estava falando a verdade ou apenas tentando assustá-la. No entanto, ela logo percebeu que ele tinha realmente perdido tudo. Então, até as dívidas acabarem, devemos nos divorciar, ela disse. Já estou cansada e já aguentei o bastante. Você foi mesquinho comigo o tempo todo. Acredite, tem opções suficientes para te substituir. Então, nem mesmo pense que eu me importo com a sua existência, ela disse, sendo indiferente com Lucas. No entanto, ele também não se importou, mesmo que ela tivesse sido a mulher dos seus sonhos. Ravenna juntou suas coisas em algumas malas. Horas depois, Lucas recebeu uma ligação de seu advogado. Lucas viu como sua vida desmoronava completamente. Ele percebeu que não poderia fazer nada a respeito do que havia ocorrido. Sentiu um peso de culpa por não ter agido a tempo. Lucas havia tomado um golpe, não apenas um, mas vários. Pouco a pouco, por conta de sua soberba, ele foi perdendo o controle sobre o seu negócio e ficando com cada vez menos dinheiro, até chegar onde chegou. As palavras de seu amigo vieram à mente, dizendo que o destino puniria por sua atitude em relação à mãe. Lucas tinha rido e afirmado que o destino não existia. Agora, ele entendia que suas ações tinham sido um castigo, e ele não podia voltar atrás. Agarrou tudo o que viu, jogando para todos os lados sem saber como acalmar a si mesmo. Lucas decidiu que nem tudo ainda estava perdido. Naquela noite, teve a ideia de ir pedir desculpas à mãe. Se ainda houvesse uma chance de reverter tudo, ele estava disposto a tentar. A ideia parecia maravilhosa, e ele não esperou muito. Se arrumou em questão de minutos. No entanto, ele não tinha carro e nem dinheiro para um táxi. Então, caminhou enquanto se lembrava de onde seu amigo de infância morava. Ele queria se reconciliar com sua mãe. Quando chegou à porta, ele bateu, e ao ser atendido falou com Michael. Quero dizer algo. Devo pedir desculpas à minha mãe. Michael respondeu ironicamente. Então vá ao cemitério e peça perdão, disse Michael. Lucas ficou chocado com a notícia do falecimento de sua mãe, porém, ele saiu, mas nunca foi ao túmulo dela. Ele não podia ir para casa, pois não tinha mais uma. Estava endividado e o divórcio estava próximo. Passaram semanas e meses desde o divórcio. Ravenna estava curtindo um novo relacionamento com um namorado rico. A empresa estava prosperando sob a nova liderança. A casa tinha sido vendida há muito tempo, com outra família agora morando lá. Lucas agora era um segurança comum e pensava que nunca mais teria uma vida feliz. Estava chateado e arrependido por várias atitudes do passado, mas agora não poderia fazer mais nada. Certo dia, um colega de trabalho chegou radiante até ele. Você parece tão feliz. O que aconteceu? Perguntou Lucas. Eu achava que com esse salário ridículo que nós ganhamos seria impossível ser feliz.
Mas falei com minha esposa, vamos ter um filho, exclamou o colega de trabalho, batendo no ombro de Lucas e rindo. Isso é ótimo, respondeu Lucas, mas ainda sem entender muito. Como você pode estar tão feliz com essa notícia? Crianças trazem despesas. Bem, vou cuidar do dinheiro. O importante é que agora tenho uma família. Nada é mais precioso na vida do que a família. Criar filhos e amar alguém para sempre. Lidar com todas as dificuldades da vida juntos. Isso é felicidade para mim, muito mais do que dinheiro. É melhor ter uma família feliz do que ser rico e solitário. As palavras de seu colega impactaram Lucas profundamente. Ele refletiu sobre sua família no passado, especialmente sua mãe, que trabalhou em 3 empregos para lhe proporcionar um futuro decente. Ele se lembrou de como a tinha abandonado, a jogando na rua porque não queria gastar dinheiro em uma casa nova. Também recordou como havia desprezado quando ela precisava de tratamento, achando que era um desperdício de dinheiro. Sua mãe era a única pessoa que realmente o amava, apesar de suas atitudes. Ela o havia aceitado de volta, mas agora ela estava no frio solo, debaixo da terra, com o rosto marcado por lágrimas. Imagens cruéis de como ele a tratou surgiram em sua mente quando ele foi até a residência de seu ex-amigo de infância, Michael. Lucas caiu nos braços de Michael, que o abraçou, relembrando os velhos tempos. Lucas soluçava, percebendo como as coisas poderiam ter sido diferentes. Passou anos na riqueza que o dinheiro proporcionou, mas poderia ter passado todo esse tempo com um bom amigo e uma boa mulher. Michael consolou Lucas, o colocou no carro e dirigiu até o cemitério. No cemitério, Lucas olhou para o túmulo de sua mãe, desejando ter aproveitado as oportunidades para falar com ela quando estava viva. Ele se sentia culpado por não ter feito isso, mas agora era tarde demais. Eles ficaram em silêncio em frente ao túmulo de Maria, olhando a foto dela sorrindo. Lucas caiu de joelhos, enquanto Michael se sentou em um banco, observando a cena. Michael não conseguia compreender totalmente o que Lucas estava sentindo. Ele não sabia se o amigo estava buscando perdão para encontrar redenção ou se estava simplesmente se entregando à tristeza. Lucas continuou a pedir perdão em lágrimas, inclinando a cabeça contra a lápide. Quando eles finalmente partiram, ele se sentiu um pouco melhor, tendo se despedido de sua mãe de certa forma. Depois de se despedir de Michael, ele voltou ao local onde havia alugado um pequeno quarto. Enquanto se deitava na cama, a imagem de sua mãe apareceu diante de seus olhos. Mamãe era tudo o que Lucas podia dizer. Em seu sonho, ela tocou seu rosto com seus dedos e lhe disse: "Silêncio, filho. Nada aconteceu. Eu não guardo rancor contra você. Você é meu filho." Ela o abraçou calorosamente. No sonho, ela olhou em seus olhos e disse: "Comece de novo, meu filho. Só que desta vez, faça tudo diferente." Lucas acordou com uma sensação de alívio e um coração mais leve. Sentiu que sua mãe o tinha perdoado. Ele sabia que perdoar a si mesmo seria difícil, mas sua mãe estava certa. Era a hora de recomeçar. Ele planejava fazer as pazes com seu amigo e começar de novo. Enquanto isso, o emprego o aguardava e ele estava pronto para deixar para trás a culpa que às vezes o consumia. Você acha que Lucas mereceria o perdão de Maria caso ela estivesse viva? Se você pudesse dar um conselho a Lucas, qual seria? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.